E o presidente Lula fala neste momento na primeira reunião ministerial do novo governo. Vamos acompanhar. Nós somos um governo de pessoas diferentes. E o que é importante é que a gente, pensando diferente, tem que fazer um esforço para que na construção do nosso processo de reconstrução desse país, a gente pense igual, a gente construa. Eu fico muito feliz quando eu vejo um homem do agronegócio como ministro da Agricultura, como o companheiro Fábio. Ou seja, eu penso que o Fábio é a perspectiva que nós temos de fazer com que as pessoas sérias, os homens de negócio do agronegócio, os empresários de verdade que sabem a responsabilidade da produção de alimentos nesse país, que sabem a necessidade da produção sem precisar ofender ou adentrar a floresta amazônica, ou a Pantanal, ou qualquer bioma que tem que ser protegido. Que produz de forma responsável será por nós muito respeitado e muito bem tratado. Agora, aqueles que quiserem temar e continuar desrespeitando a lei, invadindo o que não pode ser invadido, usando agrotóxicos que não pode ser usado, a força da lei imperará sobre eles e nós vamos exigir que a lei seja cumprida, porque nesse país tudo vale. A única coisa que não vale é o cidadão bandido achar que pode respeitar a boa vontade da sociedade brasileira, a nossa Constituição e a nossa legislação. Todos nós sabemos o compromisso extraordinário que nós assumimos durante a campanha com a volta do crescimento desse país, com a geração de emprego e com o crescimento da massa salarial. É possível a gente fazer a economia voltar a crescer, é possível a gente voltar a crescer com muita responsabilidade, é possível a gente voltar a crescer com distribuição de renda e de riqueza, e é possível a gente gerar um emprego em que garanta ao trabalhador um pouco de seguridade social. Nós queremos efetivamente investir muito no fortalecimento do sistema cooperativo nesse país. Queremos investir muito no micro e pequeno empreendedor. Queremos investir muito no pequeno e médio empresário. Mas nós queremos que o trabalhador tenha um mínimo de seguridade social, que ele tenha garantia de previdência, que ele tenha garantia de registro, que ele tenha garantia de que quando, por motivo qualquer, ele estiver impossibilidade de trabalhar, o Estado garanta a ele um mínimo de segurança. Porque senão a gente não terá um mundo de trabalho sadio e saudável, a gente terá um mundo de barbárie. Todo mundo sabe o nosso compromisso com a educação. E na educação eu fiz questão de convidar o companheiro Camilo para ser o ministro da Educação, porque dentre todos os estados brasileiros, o Ceará é o estado que ao longo de muitos anos vem tendo a mais importante história de educação fundamental e de ensino básico. Ou seja, inclusive talvez seja o estado com mais quantidade de escolas. Os estados brasileiros. O Ceará é o estado que ao longo de muitos anos vem tendo a mais importante história de educação fundamental e de ensino básico. Ou seja, inclusive talvez seja o estado com mais quantidade de escolas em tempo integral. E quando eu trouxe o Camila, eu também queria trazer a Isolda, que é a secretária nacional de Educação Básica, porque sobre as costas dela pesa também a responsabilidade de ter sido uma grande educadora e, portanto, meu caro Camilo, você sabe que você tem responsabilidade. A semana que vem, eu já quero ter uma reunião com você para discutir o que a gente vai visitar, sabe, de reforma. Você acompanha aí o presidente Lula falando durante a sua primeira reunião com os ministros de governo que foram convocados, os 37 ministros. Ele falou sobre geração de emprego, sobre o uso de agrotóxico na agricultura, que vai olhar para isso com mais atenção.
falou também que é possível colocar a economia na rota do crescimento e destacou a educação, dando referência à educação do Ceará, que é orgulho aí para o Estado e para o Brasil, inclusive é referência mundial nesse assunto, por isso mesmo ele chamou o ministro Camilo, que foi quem cuidou dessa área da educação lá no Ceará. Bom, sobre essa reunião, essa primeira reunião ministerial aí do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a gente conversa agora com o repórter Bruno Pinheiro, que acompanha essa movimentação lá no Palácio do Planalto. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Você está aí acompanhando na porta, já viu quem entrou de ministro? Todos os 37 ministros chegaram aí, Bruno? Alguns chegaram usando o subterrâneo, outros utilizaram esses elevadores aqui, viu, Cláudia? Você é um ótimo dia que nos acompanha, sempre uma alegria, uma satisfação. Os ministros acessaram, se limitaram nas informações sobre o assunto dessa reunião. O ministro da Educação, a ministra do Meio Ambiente, de alguns nomes que ocuparam esses elevadores, outros já utilizaram também o subterrâneo, acessando diretamente essa sala, que é a Sala Suprema, a sala onde é um formato de U e aí reúne os ministros, né? Na parte da manhã eu tive acesso a essa sala, os nomes de cada ministério já estavam sobre a mesa, é uma mesa muito longa onde reúne os ministros. A reunião de número 1 de Jair Bolsonaro lá em 2019 ocorreu no mesmo local em que Lula reúne os seus ministros hoje. Essa reunião que iria iniciar às 9h30 da manhã, começou por volta de 9h50, quando os ministros acessaram essa sala e Lula começou o seu discurso. Somente esse discurso, que será ao vivo, logo na sequência a reunião em si será uma reunião interna e as emissoras não vão acompanhar esse assunto que vai ser discutido. Ontem nós já adiantávamos aqui, queria chamar a atenção de ministros de fato, diante de alguns ruídos na comunicação, alguns ministros que estavam até conversando demais, segundo alguns aliados, e Lula vai chamar a atenção nessa reunião. Há expectativa de que essa reunião chegue até 1h da tarde. Outros acreditam que vai durar ao longo de toda esta sexta-feira. Inicialmente, Cláudia, a gente ouviu o Luiz Inácio Lula da Silva já falando especificamente sobre o agronegócio, que é um assunto muito importante. Recentemente, quando o ministro da Agricultura assumiu, eu fiz um questionamento, inclusive ao vivo aqui na Jovem Pan, se ele vai conversar com o agronegócio, que está dividido ali, 50% apoiando Jair Bolsonaro, outros 50% apoiando Lula e alguns não se sentindo até mesmo representados através do novo ministro, que é o Carlos Fávaro, que era o senador de Mato Grosso. Com quem eu conversei ainda ontem sobre o novo ministro da Agricultura, chegaram a me reclamar que o ministro da Agricultura, ou o Ministério da Agricultura de Lula, ficou como a rainha da Inglaterra, que só tem um nome, mas não tem nenhuma autonomia, porque ele foi esvaziado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Segundo informações, diversas situações, várias secretarias, o que seria uma autonomia do Ministério da Agricultura acabou sendo esvaziado, remanejado a um outro ministério, e aí esse Ministério da Agricultura ficou com o restante. Não é muita coisa o que restou de alcance, de autonomia do Ministério da Agricultura. E aí, com quem eu estava conversando também para entender e finalizar rapidamente isso tudo, qual é a justificação? É que, de fato, diversas alianças foram realizadas. Seria necessária essa articulação, acomodar esses acordos na esplanada dos ministérios. Diante disso, vários ministérios foram recriados e outros chegaram a ser esvaziados. Então, a comparação do Ministério da Agricultura é como seria a rainha da Inglaterra, com muito nome, mas autonomia quase zero, viu, Cláudia? Bruno, você citou aí também que essa reunião talvez possa ser para dar algum puxão de orelha em alguns ministros. A gente viu algumas falas que geraram alguns tumultos, um disse-me-disse aí, e depois, principalmente aí nessa área do Carlos Lupe, sobre a Previdência, nessa semana. Depois veio o ministro-chefe da Casa Civil, Simone Tebet, também botando panos quentes, tentando aliviar, mas é uma reunião para entrar em acordos e para alinhar pensamentos e ideias nesse novo governo, né?
Eu cheguei a ouvir que é uma reunião que vai lavar a alma logo no início, na primeira semana. Roberto Mota, nosso comentarista, estava no Jornal da Manhã. A gente já falou que se é uma reunião que há uma expectativa de oferecer até um almoço diante do horário que vai ser durante o dia inteiro, a sobremesa será um chá de climão e uma torta de constrangimento, viu, Cláudia? Vamos aguardar o resultado da reunião, então. Bruno continua acompanhando e nos atualiza sobre esse assunto aí a qualquer momento. Até já, Bruno. Bom, presidente.